Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. O meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus e quero compartilhar a palavra de Deus com você. Mas antes, quero te fazer um convite. Se inscreva no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa, e seja abençoada. Lá deve ter uns quase 400 vídeos e você escolhe o que você quer ouvir para ser abençoado. Amém? Então vamos ler Jó 42 e os versículos de 1 a 6 que dizem: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu te falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com meus ouvidos ouvi, mas agora tivei os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, que é poderosa para nos surpreendermos nesse dia, seja qual for o horário, para falar o nosso coração, para aquietar a nossa alma, Senhor. E para entender que Tu és, Senhor, mesmo quando nós não entendemos, as coisas ficam difíceis, as lutas, as tribulações, Tu continua sendo o Senhor, Tu continua sendo Deus, Tu continua sendo bom. E nada, absolutamente nada muda a bondade do Senhor, quem Deus é, e tudo que Ele faz por nós e através de nós. No nome de Jesus. Senhor, guarda a nossa mente dos ataques do nosso inimigo e fala ao nosso coração. Amém? Olha, sabemos, ele diz assim, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Em outra tradução diz pode ser mudado. Saber quem Deus é traz a paz à nossa vida, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Às vezes olhamos para uma situação que parece impossível, que vai nos dando angústia, por não entendermos os propósitos de Deus. Mas independente de entendermos ou não, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor, e Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ao Senhor. Então, o que vai nos trazer a paz e a segurança que nós precisamos é de todo o nosso coração buscar esse conhecimento, de entender quem Deus é. E esse conhecimento de Deus vai trazer a paz que nós precisamos e a segurança que nós procuramos. No versículo 3, depois que ele diz, bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido, ele diz no 3, quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso me relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Então, quando nós não entendemos as coisas e nós não buscamos no Senhor, a nossa tendência, como eu falei ontem, é falar besteira, é ter interpretação errada, é ficar com raiva de Deus, é achar que Deus é um Deus partidário. E a gente tem um monte de sentimento que pode nos afastar da comunhão e da presença do Senhor. Então, falar sem entendimento nos faz falar besteira, dizer besteira, nos faz amaldiçoar, nos fazem ter atitudes que ferem o coração de Deus, e aqueles que estão perto de nós
que muitas vezes esperam uma palavra de edificação. Então, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e só assim viveremos com o Senhor, só assim entenderemos o Senhor, só assim teremos um ouvido aguçado para o Senhor. E no 4 ele diz: escuta-me, pois eu falarei, e tu me perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. É tipo testemunho. É maravilhoso a gente ouvir testemunho de cura, de libertação, de vidas cheias de Deus, de pessoas que foram livres da morte, de emboscada. Seja qual for a situação, é maravilhoso ouvir o que Deus está fazendo. Mas nada é melhor do que a gente ter a nossa própria experiência com o Senhor e a gente poder falar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, porque os nossos olhos foram abertos para contemplar a benevolência, a bondade, a misericórdia, o cuidado de Deus para conosco. Ele diz: olha, com meus ouvidos, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Agora ele está vendo o Senhor, ele está contemplando o Senhor. E quando nós vemos o Senhor, temos a revelação de quem Deus é. Olha o que é que acontece. Por isso me abomine, me arrependo no pó e na cinza. Então agora que ele estava vendo o Senhor, ele entendia todas as besteiras que ele fez, todas as coisas que ele falou, que era sem entendimento, por falta de conhecimento de quem Deus é. Então, quando ouvimos, o nosso coração se abre, vem o arrependimento e os nossos olhos se abrem para contemplar o Senhor e a gente começa a se arrepender. E vem o arrependimento: Senhor, me perdoa pelo que eu falei, me perdoa pelo que eu pensei. Eu quero te desafiar nesse dia, seja qual for o horário que você vai estar ouvindo esse vídeo, que você reflita sobre muitas vezes os pensamentos que você tem errôneos acerca de Deus, por causa de situações que você passou que parecia que Deus estava indiferente. Mas Deus não dorme, Deus não descansa, Deus não relaxa. Eu estou preciso descansar aqui um pouquinho a minha cabeça. Então, ele diz que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. E eu amo essa referência quando ele diz que o nosso Deus, né, é aquele que nos guarda, não dorme. Gente, como isso traz paz para o meu coração, que seja qual for a situação que eu estou, eu sei que aquele que me guarda, aquele que nos guarda, ele não dorme. Então, ele está atento para nos trazer proteção e livramento. Guarda o seu coração, aquilo que você não entende, busque entendimento sem murmuração, sem amargura para com Deus, para que a bênção do Senhor nos procure e nos ache. E a gente seja ricamente abençoado pelo Senhor. Vamos orar? Antes, só te lembrar, se inscreve no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Amém? Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, porque bem sabemos que tudo, absolutamente o Senhor pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, nós colocamos os nossos planos diante do Senhor, para que o Senhor faça o impossível, para que a bênção do Senhor venha, para que, Senhor, o nosso coração, ele fique cheio da presença de Deus. E toda amargura, tristeza, insegurança, ataques do inimigo, Senhor, possa ter nenhum significado, ou um mínimo de significado, no sentido de não nos paralisarmos, porque o Senhor começou uma boa obra em nós e Ele há de completarmos até a vinda de Cristo Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor não depende de mim para ser justo, para ser misericordioso, para ser compassivo, e para que a tua bênção
enriquece, com ela não acrescenta dores, persiga todos os dias da nossa vida e nos alcance, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe e nos guarde, no nome de Jesus. Amém?